Então hoje, né, uma aula levinha, a gente só vai fazer um resumão, né? Na verdade, vai ser algo bem explicativo, eu vou querer explicar mais, falar mais, pra gente tentar entender, né? Qual momento aqui que a gente tá estudando, né? Então a gente vai tentar dar uma relembrada nisso. Vamos falar sobre o que a gente já estudou, né? Claro que eu não vou falar igual eu falei numa aula, né? Então eu vou falar de uma forma pincelada, uma forma bem rápida, né, por cima. E a gente vai estudar hoje, então, né, fazer um resumão sobre o livro de Levítico e o que nos leva até esse livro de Levítico, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma revisãozinha, né, sobre o livro de Levítico que a gente já estudou, né, para ver o que a gente já estudou. A paz, boa noite, Edelma, né? A paz, amém. Amém, amém, a paz. Então hoje a gente vai fazer, amém, a gente vai fazer uma revisão então, né? Para fazer a revisão de Levítico eu vou ter que voltar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho desde lá de Gênesis, mas eu não vou estender muito a aula hoje, tá? Vai ser uma coisa bem dinâmica, então eu vou aqui falando realmente de uma forma bem, fazer um resumão, né? Falando aqui de uma forma bem simples, tá bom? Então, o que acontece? Antes de começar a revisão de hoje, eu vou fazer a leitura de um versículo, né? Pra gente entender o que está acontecendo aqui. Diz assim, Hebreus, a gente já leu esse versículo durante o estudo, né? Agora eu vou ler de novo para a gente entrar na revisão. Diz assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Então, isso é muito importante, porque a gente vai entender isso agora. O Antigo Testamento, né, na verdade, era uma sombra do que viria. Então eram mensagens obscuras, não era mensagem real, não era mensagem com clareza, né? Mas o Novo Testamento depois vem trazendo a mensagem de uma forma clara, que não vai ter dúvida do que Deus queria dizer, né? Mas no Antigo Testamento, essa mensagem é trazida de uma forma obscura. Então você podia não entender direito ali o que Deus estava querendo falar, porque eram sombras. Você não via a verdade real ali, você não via a coisa. Você via a sombra da coisa, né? Mas você não via a coisa real ali, né? Então você não via, por exemplo, um gato. Você via a sombra de um gato. Então você não via o que realmente era. Então, a paz, boa noite a todos que entraram. Amém. Então você não via a realidade das coisas. Agora a gente vai ter que voltar um pouquinho lá para Gênesis para a gente começar a entender qual o momento que a gente está aqui, tá? A gente lembra, Deus fez o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, né? E ele fez ali na plena justiça dele, né? Na perfeição, em um lugar perfeito, não havia morte, né? Não havia nada. E qual que foi a maior questão ali no Jardim do Éden, né? Só teve uma ordem dada por Deus, né? Então, tudo se tratava da obediência, né? Tudo ali se relacionava à obediência. Então, ali no Jardim do Éden só teve uma ordem. Deus permitiu, né, que eles ficassem livres ali naquele lugar incrível, extraordinário. Eles tinham domínio sobre tudo, todos os animais. E Deus apenas falou, não coma desta árvore, né? E a árvore ficava no meio do Jardim do Éden, a gente lembra. Não coma dessa árvore. Mas de resto você pode fazer tudo, só não coma dessa árvore. Então, qual que foi o princípio ali do pecado, né? Qual que foi o pecado original? A desobediência. E todo pecado vem da onde? Da desobediência. Por isso que Deus fala, a gente já estudou, né? Não quero sacrifícios, eu quero obediência. Então Deus não quer que a gente ofereça sacrifícios. Deus quer que a gente seja obediente, porque se nós formos obedientes, nós não vamos precisar oferecer sacrifícios, porque a gente não vai pecar. É muito simples, é muito lógico, né? Então é isso que Deus queria. Porém, lá no Jardim do Éden começou a desobediência, né? Então, ali, Eva e o Adão ali desobedeceram a Deus. Então, com isso, o que aconteceu? A gente lembra, né? Houve a desconexão do homem com Deus. Então, o homem foi desconectado de Deus ali por causa da desobediência. Por quê? Porque Deus tinha soltado uma palavra. Deus, quando solta uma palavra, a palavra de Deus nunca volta vazia, ela volta cumprida. Então, se Deus fala uma coisa, aquilo é cumprido. Ele cumpre, é o caráter de Deus. Então, se ele falou, acontece. E ele falou ali, olha, se você comer, você vai morrer. Então, era uma realidade ali. E aconteceu, o homem comeu, né? A gente já estudou isso, o homem, a mulher e o homem comeram ali.
Então, Deus precisava cumprir o que ele havia dito, né? Mas Deus ali, quando disse em morrer, a gente estudou isso em Gênesis, Deus não estava falando de uma morte física, né? Deus estava falando da morte espiritual, era da morte, aquela desconexão com Deus, era disso que Deus estava falando, né? Tanto que quando a gente estudou, a gente viu que a Eva teve uma confusão ali, né? A Eva estava achando que ia cair dura, né? Que era morte por conta de comer um alimento envenenado e ia cair dura. E porque a serpente percebeu que a Eva entendeu errado a mensagem de Deus. Então se aproveitou disso. E é assim que Satanás trabalha. Satanás trabalha de acordo com a nossa falta de conhecimento da verdade. Então Satanás busca dentro do que a gente sabe uma brecha para nos enganar. E esse é o contexto, por isso que a palavra de Deus diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, dentro dessa falta de conhecimento, Satanás encontra uma brecha para te enganar. E foi o que aconteceu ali com Eva, a gente lembra. Então, Eva não morreu ali, né? Não caiu dura ali naquele momento. Ela falou, realmente, não morre. Tá vendo, Adão? Eu tô aqui ainda viva, eu tô andando, eu tô me movendo. Pode comer. Então, Adão foi lá e comeu também. Seguindo o conselho da mulher dele, ele foi lá e comeu, né? Então a gente lembra que depois disso que aconteceu, houve essa ruptura. O homem se desconectou ali de Deus, né? Houve essa desconexão ali com Deus. E havia um plano traçado ali no Jardim do Éden, né? Deus soltou uma palavra na qual havia iniciado um plano, né? O plano da salvação, o grande plano da salvação. Começou ali no Jardim do Éden com a queda. Então Deus, quando foi lançar a maldição, né? Quando foi lançar o castigo, né? Sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre Satanás, né? Deus lançou ali já o plano da salvação e Deus falou, olha, da semente da mulher vai vir a semente específica que vai pisar a cabeça da serpente, né? Então ali houve já, né, o plano da salvação. Ali Deus já havia dado a palavra sobre o plano da salvação. Então o que acontece? Deus cumprir. É o caráter dele. O caráter de Deus é esse. Ele fala e ele cumpre com o que ele diz. Ele não é homem nem filho do homem. Ele é Deus e cumpre o que ele diz. Então ele havia falado ali, naquele momento, que haveria alguém que viria da semente da mulher e salvaria todos os povos. Ele havia falado isso ali, né? Mas essa semente da mulher seria inimiga da descendência da serpente, né? A gente estudou isso bem, né? Então todos os descendentes de Satanás são inimigos dos descendentes de Cristo, né? Porque essa semente da salvação é Cristo. Então ali já foi definido isso, já teve essa palavra. Então Deus precisava cumprir, a gente lembra disso, né? Então começou essa saga de Deus cumprindo o que ele havia falado sobre o plano da salvação. Mas Satanás sempre tentava impedir, a gente lembra, né? Então tiveram vários ali nuances, né? Durante o estudo da Bíblia até agora a gente percebeu várias nuances ali onde Satanás tentava impedir isso de acontecer, né? A gente lembra que isso ocasionou o dilúvio, né? Teve a destruição ali de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, né? Só Zoar que não foi destruída por causa de Ló. Então a gente lembra de tudo isso, né? Foi acontecendo tudo isso aqui. O Pentateuco, né, ele nos traz uma mensagem muito clara. O Antigo Testamento nos traz uma mensagem muito clara. A Bíblia, ela não traz duas mensagens diferentes. Ela não fala sobre dois deuses diferentes. É um Deus só. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Então a mensagem é uma só. A mesma mensagem que Deus queria passar no Novo Testamento, ele também queria passar no Antigo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento a mensagem não era clara, a mensagem era obscura. Então Deus lançava metáforas, Deus usava símbolos no Antigo Testamento, não falava diretamente, né? Mas no Novo Testamento Deus fala diretamente, né? O que ele quer, ele fala ali diretamente. Então essa é a questão, essa é a diferença. Então a gente sabe que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, sombra das mensagens de Deus do Novo Testamento. Então a gente vê que vem vindo, realmente Deus vem ensinando a gente, né? A gente viu ali que teve o chamado, né? Deus ensina a gente que há um chamado, né? Deus chamou ali Abraão, né? E Abraão obedeceu ao chamado que ele teve e por causa disso ele foi escolhido, né? Então por causa da obediência ao chamado é que Abraão foi escolhido. E isso já nos ensina, hoje, né, o Novo Testamento nos diz que todos nós somos chamados, sobre todo mundo há um chamado, sobre todos, não existe uma pessoa no mundo que não tenha esse chamado, todos têm um chamado, mas nem todos são escolhidos, isso a gente aprendeu com Abraão,
porque nem todos obedecem o chamado. Então, quando a gente obedece o chamado, a gente passa a ser escolhido, né? Então, isso foi todo o ensinamento para a gente ali de Gênesis, né? Sobre chamado, obediência e ser escolhido, né? A gente viu muito claramente na história ali de Lia e Raquel qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido. Porque uma havia sido chamada, mas a outra é que foi escolhida, por causa da falta de obediência. Então, o Gênesis veio nos ensinando isso. Mas o que acontece? Deus é muito didático, gente. A gente para pensar. Houve chamado, houve a obediência ao chamado. Então, houve a escolha. Deus escolheu, separou aquela pessoa para ele. Foi o suficiente? Não. O que precisa ter agora? A libertação. Claramente isso nos aponta a Cristo, entende? Tudo que fala o Antigo Testamento nos aponta a Cristo. Então, isso nos aponta a Cristo também. Então, agora precisou um processo de libertação, que é o quê? É o livro de Êxodo, né? E vem mostrando pra gente sobre o livro de Êxodo. Então, você é chamado, você é obediente àquele chamado, você passa a ser escolhido. Você foi escolhido? Legal, agora você vai ser liberto. Então, você passa por um processo de libertação. E qual que é esse processo de libertação? Não é um processo de libertação apenas física. Não é uma libertação apenas de tirar você de um lugar ruim e colocar você num lugar bom. Mas é um processo de libertação de mente, que é o que a gente está estudando. Que esse povo aqui do Egito tá difícil, né? Esse povo de Israel, a gente vê que eles saíram do Egito, mas o Egito continua neles, né? É isso que acontece. Então, Deus está ensinando isso pra gente. Que esse povo foi liberto de uma escravidão, tudo isso nos aponta ao Novo Testamento e sobre o que Cristo realmente fez com a gente, tá? Mas foi o que eu disse já, há muitas aulas eu venho falando isso, que Deus vem falando com esse povo no Antigo Testamento como se falasse com crianças. Deus vem ensinando meninos. Aí no Novo Testamento ele já tem ali um suporte, né, de Cristo ali, já vai ter a entrega de Cristo, então já cresce, em Cristo você já cresce e vira homem, é esse contexto, né. Então aqui eram meninos, então Deus fala como se fala com crianças, você ensina para criança de uma forma diferente do que você ensina para um adulto. E aqui são crianças espirituais, né? São crianças espirituais. Então, na fé, eles não têm crescimento algum. Então, Deus precisava ensinar de uma forma lúdica para esse povo. Então, por isso que Deus usa muitos símbolos, muitas coisas que não são a mensagem real. Mas, por trás daquilo, traz um sentido da mensagem real. Mas é como se ensina para uma criancinha. Você vai ensinar para uma criancinha enfeitando a história, dando exemplos, né? Então, é dessa forma que Deus ensina esse povo. Então, esse povo estava no Egito, né? A gente lembra, escravizado, muito ruim ali aquela situação. Isso nos aponta ao que Cristo fez por nós hoje, nos tirando daquele estado, né? De falta de consciência de estarmos em um lugar ruim, porque a gente vê que esse povo não tinha consciência. Se não piorasse a situação deles naquele lugar, eles não iam querer sair dali nunca, mesmo havendo uma promessa sobre a vida deles. Eles não iam querer sair. Eles saíram do Egito porque o negócio ficou ruim, o negócio apertou. E mesmo assim a gente estudou que quando Deus veio e o negócio começou a apertar, quando foi para eles serem libertos, eles não queriam ir, eles queriam ficar na escravidão, né? E é bem isso, aponta bem para a realidade do que Cristo queria fazer, né? Nos tirar realmente da escravidão espiritual, da escravidão real de Satanás, né? Mostrar que é muito além do que a gente imagina aqui, né? Então, havia essa mensagem no livro de Êxodo, né? Sobre uma libertação de uma escravidão ali, uma opressão. E além dessa libertação, agora começa um ensinamento, Deus começa a nos ensinar que Deus não quer só a libertação física, não quer só tirar a pessoa daquele local e colocá-la num lugar melhor, mas Ele quer uma libertação de mente. A pessoa precisa ter uma libertação de mente ali, não pensar mais como ele pensava quando era escravo, pensar agora como uma pessoa livre, como uma pessoa que sabe a verdade, né? É dessa forma que tem que se pensar. E é isso que Deus vem ensinando pra gente no livro de Êxodo, apontando ao Novo Testamento, né? Então, o que acontece? Após a libertação aconteceu, legal. A primeira libertação que a gente viu claramente que Deus ensina, é a libertação física. É a retirada da pessoa daquele lugar. Então, a pessoa saiu da mão do opressor. Deus retirou. E é o que Cristo faz com a gente. E a gente vai entender isso mais pra frente. Então, foi retirado. Os israelitas, eles foram retirados da mão do faraó. Então, essa é a primeira libertação. Porém, não foi concluída ainda toda a libertação, porque a maior libertação é um processo de renovação de mente.
Então Deus vem trabalhando a libertação desse povo através da renovação de mente desse povo, porque esse povo ainda pensava como se eles ainda estivessem no Egito. Eles não estão mais no Egito, mas pensam como se ainda estivessem. Então Deus começa a trabalhar ali uma libertação de mente. Mas Deus nos ensina claramente que essa libertação de mente só vem pela santificação. Aí entra no livro que a gente está estudando, que é o livro de Levítico. Então, gente, é uma mensagem muito clara à realidade de hoje em Cristo, entende? Em Cristo hoje, né, nós somos chamados, quando a gente obedece ao chamado, a gente é escolhido. Quando a gente é escolhido, a gente é liberto. A gente passa por um processo de libertação, a gente busca se santificar, né? Deus ensina como que é feita essa santificação. A gente busca essa santificação, não de vez em quando, mas todos os dias. É uma busca frequente, né? Uma busca constante. E então, pela santificação, nós temos a renovação da nossa mente. É isso que está ensinando pra gente a Bíblia, que é essa parte inicial, gente. Então, é extraordinário. Então, agora o povo foi liberto ali do Egito, né? Foi liberto das mãos de Satanás, é isso que significa hoje na nossa realidade. Faraó ali é como se fosse Satanás, né? Deus vem, liberta a gente das mãos de Satanás, traz a gente para a mão dele ali, a gente está ali com Deus. Porém, a gente ainda não teve uma renovação de mente, a gente ainda não é santo, a gente não se santificou ainda, né? Isso é um processo, gente. A gente não aceita Cristo, não reconhece a Cristo e acorda santo, não. É um processo, é uma luta constante, uma renúncia constante. E o livro de Levítico fala isso. Desde Êxodo a gente vem falando sobre os mandamentos, né? E o que são os mandamentos, gente? Significa isso, uma renúncia. Deus já vem ensinando. Desde a paz, boa noite, Rose. A paz, boa noite, tem alguém também no Face, eu não consigo ver quem é, mas a paz, boa noite. Para quem tá no Instagram também, a paz, boa noite. Então, amém. Aí vem passando, né, por um processo de santificação. O livro de Levítico, né, é isso. Deus ensina que para se ter uma renovação de mente, há que se ter uma santificação. Santificação uma vez na vida? Não, é todo dia. É isso que Deus vem ensinando pra gente, né? Então, o livro de Levítico é esse. A gente chegou a esse ponto da história onde Deus está querendo apontar o Novo Testamento. Eu fiz toda essa introdução pra gente compreender, pra agora eu fazer o resumo de Levítico, tá? Então, é esse o processo, né? A gente viu todo o andamento, tem toda a lógica, gente, com o Novo Testamento. Então, agora houve uma libertação física. O povo de Israel foi retirado da mão do opressor deles, né, de Faraó. Nós hoje, na nossa realidade, nós somos já retirados. No momento que nós aceitamos a Cristo e renascemos nele, nós já somos retirados da mão ali de Satanás. Mas não parou aí. Não parou. Para a gente não cair, para a gente não perder de novo essa conexão, a gente tem que se santificar. E é isso que fala aqui. E através da santificação é que é feita a renovação de mente, né, para a gente pensar diferente, a gente não pensar mais como escravo, mas a gente pensar como libertos, a gente precisa começar a pensar como libertos, tá bom? Então o livro de Levítico é isso, o livro de Levítico é Deus ensinando sobre santificação, que o processo de renovação de mente depende de uma santificação. O que acontece? Hoje nós temos a santificação no Espírito Santo, é muito clara. Porque assim, hoje nós renascemos em Cristo. Ao renascer em Cristo, quando nós renovamos a mente, precisa ter uma renovação de mente. Senão o Espírito Santo não vai habitar dentro de você, viu? Então você renasce em Cristo, tem uma renovação de mente ali. E então o Espírito Santo fica habitando dentro de você, né? E você consegue ver que uma pessoa tem o Espírito Santo habitando dentro dela pelo fruto do Espírito Santo, né? Não é pelos dons do Espírito Santo, viu? É pelo fruto do Espírito Santo. É diferente o dom do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. A pessoa pode ter o dom do Espírito Santo e perder o Espírito Santo. O Espírito Santo ir embora. E agora o fruto do Espírito Santo não. O fruto do Espírito Santo, quem tem, pode ter certeza que essa pessoa tem o Espírito Santo dentro dela. Pelo fruto do Espírito Santo você reconhece uma vida de comunhão com Deus. Então hoje é assim, né? Então, hoje a santificação é dessa forma. Como? Espírito Santo. O maior sinal de santificação que nós temos hoje é que o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, nós somos tão santos, mas tão santos, que Deus mora dentro de nós. A gente lembra, quando a gente estudou o livro de Levítico, né? As pessoas em uma impureza ali não podiam chegar nem perto do tabernáculo.
porque a santidade havia sido rompida por conta daquela impureza. Porém, hoje, nós somos tão santos por conta do que Cristo fez, que Deus mora dentro de nós. Ele não está em um tabernáculo e a gente vai lá buscar Ele. Não, Ele está aqui dentro de nós. Nós conversamos com Ele aqui dentro de nós. Nós ouvimos a voz dEle. Então, hoje a gente tem esse grau pleno de santidade. Porém, nessa época, esse povo não havia tido Cristo ainda. Não havia tido o sacrifício ainda de Cristo. Então, eles não podiam ser purificados de dentro para fora, como nós somos hoje. Hoje, dentro de nós, há uma limpeza tão grande que Deus mora dentro de nós. Toda aquela coisa que aconteceu no tabernáculo, quando a gente estudou o livro de Êxodo, né? Toda aquela criação do tabernáculo, aquela unção, toda aquela purificação, a gente lembra, ficaram dias ali consagrando, né, o tabernáculo. Hoje nós temos isso dentro de nós. Então hoje nós somos lá dentro, internamente, puros. E o Espírito Santo mora dentro de nós. Essa é a condição hoje, né? Mas nesse tempo, esse pessoal não tinha o sacrifício de Jesus Cristo. Eles tinham sacrifícios de bois. Hoje eu vou falar sobre isso também. O que acontece são duas alianças, né? A gente teve uma aliança, que foi a aliança da lei. E teve outra aliança, que é a aliança de hoje, que é a aliança da graça. Uma aliança, que é a aliança da lei, foi celebrada com sangue de bode, com sangue de animais. Por isso que era uma aliança tão frágil. Por isso que requeria tanta coisa para santificar esse povo, né? Porque não havia um sacrifício perfeito. Então, para cada coisa era necessário um sacrifício para que Deus se agradasse e você voltasse a ter comunhão com Ele ali. Para que você conseguisse cumprir a santidade requerida pelo caráter de Deus, né? Não é nem que Deus é teimoso, eu quero que você seja. Não, é a própria essência de Deus que requeria isso, né? Então, precisava a paz, Yolanda, amém. Então, precisava realmente todo esse ritual de santidade. Era um ritual muito complexo, a gente viu, né? Mas hoje, em Cristo, né? A santidade, né? Cristo foi o sacrifício perfeito. Então, todos aqueles sacrifícios que eram feitos em Levítico se cumprem somente em uma pessoa. Se cumprem totalmente, a paz, boa noite, André. Se cumprem totalmente em Cristo. Então, em Cristo a gente tem o completo cumprimento de todos aqueles sacrifícios. Em Cristo a gente tem tudo aquilo. E foi tão perfeito, né, que a gente conseguiu fazer com que Deus morasse dentro de nós. Naquela época eles faziam esses sacrifícios, mas Deus não podia morar dentro deles. Porque sangue de bode não limpava eles. Não trazia pureza interna. Sangue de bode não podia trazer isso, mas sangue de Cristo traz, né? Então havia esse problema ali para aquele povo, né? Esse povo precisava ser santo. Mas como que eles seriam santo sem ter ali o sacrifício de Cristo? Hoje a gente é santo em Cristo, né? Hoje a gente é santo por meio do sacrifício de Cristo. Então, através do que Cristo fez, a gente consegue ser santo, tanto ao ponto de o Espírito Santo habitar dentro de nós e nos usar. Mas esse povo não. Então, como que alguém ia ser santo se ainda não havia o sacrifício de Cristo? Qual que foi a alternativa que Deus criou? A lei. Então, Deus criou uma alternativa ali para ajudar esse povo a se santificar. Porque o que acontece? A gente vê que a lei surgiu somente aqui, né? Nessa aliança, quando estava com Moisés. Até essa época, a gente lembra quando Jacó entrou no Egito, né, que descobriu que seu filho era o governador ali, né, do Egito, tudo, e Jacó entrou no Egito, a gente lembra que eram 70 pessoas, né, ali. Parece que 70 pessoas era mais fácil de você controlar, né, e Jacó era muito respeitado ali, tudo, ele era o patriarca ali, né, então era mais fácil de você controlar ali, né, todo mundo, né. Havia um controle maior ali para que não se pecasse, para que não se ofendesse a Deus, né? E eles lembravam ainda quem era o Deus deles, né? Porém, passou-se 430 anos lá no Egito. E eles esqueceram quem era o Deus dos pais deles, né? Não foi passando adiante a história, né? De Abraão, de Isaac e de Jacó, não foi passando, eles esqueceram. E o que acontece? Eles começaram a adorar os deuses do Egito. Esse povo, e se esqueceram de quem era realmente o Deus deles. E começaram a adorar deuses falsos.
Então havia necessidade de Deus lembrar esse povo, né? A gente vê a dificuldade de Deus de fazer com que esse povo se lembre quem é Ele, né? A gente lembra que esse povo tem uma certa dificuldade de lembrar quem é Deus, né? Não há dificuldade desse povo aceitar Deus, né? Porque eles estão vindo de um lugar, né, ali no Egito, que é um lugar onde se adoravam muitos deuses. Então não tem problema adorar um a mais. Eles não tinham problema de adorar um Deus a mais. O problema é que Deus falava para eles, né? Não, eu não sou um Deus a mais. Vocês têm que entender que vocês vão ter que renunciar a todos os outros. Eu sou o único Deus que vocês devem adorar. E esse era o problema. O povo não conseguia. O povo, né, eles estavam acostumados a adorar muitos deuses, eles queriam continuar adorando, eles queriam adorar Deus, mas queriam adorar também outros deuses. Um Deus a mais não fazia problema para eles, né? Mas eles não queriam tirar os outros deuses, eles não conseguiam entender que aquele Deus era o suficiente, né? Então surge essa necessidade, né, de Deus relembrar aquele povo quem é ele, né? Então aí que ali no deserto Moisés começa a escrever o Pentateuco para relembrar aquele povo quem é o Deus deles, né? Porque aquele povo se esqueceu quem é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e começou a adorar as coisas, né? Começou a adorar montanha, começou a adorar sol, nuvem, lua, começou a adorar essas coisas. Então, né, Moisés escreve pela instrução do Espírito Santo, é claro, o Espírito Santo não habitava dentro deles, mas estava ali. A gente vai ver isso com profetas, tudo é lógico que o Espírito Santo estava no Antigo Testamento, gente, mas não morava dentro deles como mora dentro de nós, mas estava ali. Então, com a instrução do Espírito Santo, Moisés começa a escrever para lembrar aquele povo, vocês estão adorando as coisas, sendo que esse Deus é o Deus criador dessas coisas. O Deus, essas coisas que vocês estão adorando, na verdade, Deus que criou. Esse Deus que vocês estão tendo dificuldade em entender que é o suficiente. Ele é o suficiente, né? Então, é essa questão toda, essa problemática aqui desse povo. É um povo que eles não entendem entendem que esse Deus é o suficiente, né? E aqui a gente vê também, no livro de Levítico, nos fala muito, né, que Deus faz questão de falar para esse povo confiar nele, né? Não somente confiar nele como um Deus poderoso, mas confiar no juízo e na justiça dele, né? E é isso que nos aponta o Novo Testamento também. Confiar na justiça e no juízo de Deus. Confiar que se Deus falou que um negócio é ruim, então não vai. Não vai experimentar. Se Deus falou que é ruim, é porque é ruim. Não vou ficar com curiosidade de lá experimentar. Eu tenho que acreditar no juízo de Deus. O juízo é o quê? A capacidade de discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Então eu tenho que acreditar que Deus tem a melhor capacidade para dizer o que é certo e o que é errado. E eu tenho que confiar no que ele diz, né? Isso já nos indica a obediência. E na justiça. Então acreditar que Deus é justo, né? Que a justiça de Deus não falha. Confiar em Deus. A questão é essa, confiar em Deus, né? Então Deus vem ensinando esse povo. Vem ensinando isso tudo a esse povo. E o livro de Levítico, em especial, né, é para ensinar esse povo a pensar diferente. Hoje, pelo Espírito Santo, né, o Espírito Santo nos convence do pecado. E o Espírito Santo renova a nossa mente. Então, hoje, o Espírito Santo faz esse trabalho. Mas esse povo não tinha o Espírito Santo. E eles precisavam pensar diferente. E eles precisavam ter a mente deles renovada. Eles precisavam ter uma consciência de pecado. Então, Deus envia uma lei para esse povo, né? Porque agora ficou difícil o negócio. Quando eram 70 pessoas ali com Jacó, era mais fácil se dominar, era mais fácil, né, ter um controle. Ali eles ainda não haviam sido corrompidos pela idolatria egípcia, né? Mas aqui já passou 430 anos no Egito, eles perderam a identidade deles. É aquela coisa, né? Às vezes você fica tanto em um lugar que você se parece com aquele lugar, sabe? Foi isso que aconteceu com esse povo. Eles viveram tanto naquele lugar que eles se pareciam com aquele lugar. Então, o que Deus teve que fazer? Deus teve que reconstruir esse povo. Deus teve que ensinar esse povo, né, a mudar, a se transformar. Porque aquela aparência ali que eles estavam, aquilo que eles estavam fazendo, não condizia com Deus, né, que havia resgatado eles. Então, houve essa problemática. Agora, a gente lembra que eram mais de 2 milhões de pessoas aqui, né? Então, havia muita gente. Imagina, mais de 2 milhões de pessoas aqui
e não tinha um policial, né? Hoje a gente tem tanta gente no mundo, tem policial e tem problema, imagina que eles, né? Então eram mais de 2 milhões de pessoas, não tinha policial, não tinha nada, gente. Eles foram embora, saíram do Egito e foram embora, só eles. Imagina, esse tanto de pessoas juntas, sem uma lei. Eles iam fazer a própria lei. Passou perto, esbarrou, vou matar, né? Então ia ser isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, Deus cria uma lei, né? Deus cria a lei ali, a lei da aliança. E a gente já estudou essa lei, né? A aliança da lei, né? Era um aio, era um guia para conduzir esse povo até o fim da lei, que a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Então, era para conduzir esse povo até a vinda daquele, né? Ao qual a lei descrevia, ao qual a lei tanto esperava, né? Que é Cristo. Porque senão, se Deus deixasse esse povo a Deus dará, né? Deixasse esse povo sozinho, esse povo ia se matar. Um ia roubar o gado do outro, iam se matar. Então Deus precisou criar leis ali. Então a gente lembra, né? Deus criou várias leis, gente. Essa aliança da lei não são só os 10 mandamentos. A gente já falou sobre isso várias vezes. A aliança da lei são mais de 600 ordens, mais de 600 estatutos. Era para muita coisa. Era como se hoje fosse o nosso Código Civil, o nosso Código Penal, entende? Era tudo isso. Tinha lei penal, tinha lei civil, a gente lembra, tinha lei para tudo que era coisa. Tinha lei para cada situação, né? E por quê? Porque Deus passou a ser o legislador desse povo, né? Esse povo precisava seguir uma ordem. E quem ia dar ordem para esse povo? Quem melhor para falar para esse povo, né? Seguir uma lei específica? Deus. Então Deus foi o legislador desse povo. Então Deus criou essa lei para mostrar para esse povo o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Esse era o propósito da lei. Que aquele povo obedecesse aquilo, né? Porque assim, se eles obedecessem essa lei, eles conseguiriam manter a comunhão deles com Deus, né? E eles passariam ali, né? A gente vê bastante que há um processo de santificação, né? Eles passariam ali por um processo de santificação. O que é muito falado no livro de Levítico é: eu sou santo, né? E vocês têm que ser santos. Então é isso, é santificação. No Novo Testamento diz, né? Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então é necessário ter santidade. E Deus estava ensinando isso aqui, né? Hoje a santidade é pelo Espírito Santo, né? A gente consegue se santificar no Espírito Santo. Você quer ter certeza que você está santificado? Você quer ter certeza que você está santo? É só você analisar se você tem o fruto do Espírito Santo. Porque significa que o Espírito Santo mora dentro de você, né? Porque para você ter certeza se o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, é pelo fruto do Espírito Santo. Não é pelo dom do Espírito Santo, mas é pelo fruto do Espírito Santo que você vê. Então, hoje é assim. Hoje você tem certeza que uma pessoa é santificada pelo fruto do Espírito Santo. E eles precisavam ser santificados. Então, Deus criou essa lei. E pela obediência a essa lei, eles seriam santificados ali. Para quê? Não para Deus morar dentro deles, mas para eles poderem chegar perto do templo de Deus. Deus está querendo ensinar um povo a ter santidade, né? Porém, aqui não há o Espírito Santo ainda dentro deles, né? Não há ainda o sacrifício de Cristo. Então, é uma santidade diferente da nossa. A santidade que a gente tem hoje, né? De dentro para fora. É uma santidade que renova a nossa mente. É uma santidade que traz a consciência do pecado, né? É uma santidade, né? Que nos muda. Nós somos transformados, né? Pelo Espírito Santo. Mas eles não. Então, como que era a forma de santificar esse povo? De fora para dentro. Então, eles tinham que cumprir coisas para se santificarem. Eles tinham que fazer coisas para se santificarem, né? Então, eles faziam aquilo, ou se esquivavam daquilo, ou fugiam daquilo. E a santidade vinha de fora para dentro, porque não podia vir de dentro para fora, como é o nosso caso hoje. Então, era dessa forma. Então, o livro de Levítico é sobre santificação, né? Aquela santidade que aquela pessoa havia obtido por meio daquele sangue daquele animal era muito frágil. E por meio do cumprimento dessa lei era muito frágil. Então, qualquer coisinha ali tirava aquela santidade dela. Por quê? Foi o que eu falei agora há pouco. A santidade era de fora para dentro. Então, qualquer coisa corrompia isso. Eu estava vindo de fora para dentro a santidade. Então, qualquer coisa cortava aquilo.
Hoje não, a gente tem uma santidade de dentro para fora, né? Hoje a gente tem que pensar o quê? Nós somos o próprio Cristo aqui na Terra. É isso que diz a palavra de Deus. Hoje eu sou revestida de Cristo. Hoje Deus me vestiu de roupa de Cristo, me fez de Cristo, eu sou Cristo. Por isso que o Espírito Santo habita dentro de mim hoje. Será que se Cristo hoje comer uma carne de porco, a carne de porco vai tirar a santidade de Cristo? Entende? É frágil a santidade de Cristo? Como o sangue de Cristo é tão frágil como o sangue de um bode? Entende? É essa a questão. Porque a santidade de antes era frágil e era quebrada por qualquer coisa porque era um sangue de um animal. Era um sangue de um bode, era um sangue de um cordeiro. Então qualquer coisa ali quebrava aquilo, né? Era algo muito frágil. Hoje não, hoje a gente tem o sangue de Cristo. O sangue de Cristo não é um sangue frágil. Então, é qualquer coisa que vai tirar a santidade de Cristo que habita dentro de mim? Qualquer coisa de fora para dentro que vai tirar a santidade de Cristo dentro de mim? Não, é alguma coisa de dentro para fora. A única coisa que pode afastar Cristo de dentro de mim, o Espírito Santo de dentro de mim, é algo que vem de dentro para fora, né? Agora, algo de fora para dentro não pode tirar, não pode abalar e tirar Cristo de dentro de mim, né? Mas nessa época podia, por quê? Porque a santidade vinha de fora para dentro. Então, algo de fora quebrava a sua santidade, porque a sua santidade era superficial, não era uma santidade profunda igual nós temos hoje, que é de dentro para fora, né? Então era isso que acontecia. Mas eu vou falar um pouquinho, porque a pessoa me perguntou, né? Mas essa pessoa que perguntou, eu vou falar, é importante você ler a aula do capítulo 11 até o capítulo 15, viu? Porque eu falo de uma forma bem mais detalhada. Hoje eu não vou falar assim tão detalhado, para não demorar tanto, né? Eu quero fazer uma coisa mais dinâmica, pra gente não ficar tão preso, tá? Então é bom você dar uma olhada depois na aula. Mas diz assim, em Atos capítulo 15, versículo 28 a 31, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolo, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. O que está acontecendo aqui? O concílio é a reunião que teve lá dos apóstolos, né? Nesse livro de Atos. Teve um probleminha aqui, os gentios estavam se convertendo a Cristo, né? Começou muitos gentios se converter a Cristo. E haviam alguns judeus que eram judaizantes, né? Eram judeu mesmo, seguia à risca a lei de Moisés. Então esse judeu começou a chegar no gentio e começou a falar o seguinte: você quer ser cristão? Você quer servir a Cristo? Você tem que cumprir a lei de Moisés também. Então eles começaram a falar isso para essas pessoas. E essas pessoas não eram descendentes de Jacó, eram gentios, não eram descendentes de Israel. E os judeus começaram a falar: vocês têm que cumprir a lei de Moisés também. Então eles se reuniram, né? Os apóstolos se reuniram e fizeram uma reunião, né, com o Espírito Santo, é claro, para falar sobre isso, se realmente era justo que os gentios cumprissem a lei, a aliança da lei que foi dada a Moisés para os judeus, né, para os israelitas. Aquela aliança era para os israelitas, não era para os gentios, né? Então aqui fala sobre isso, fala que não, os gentios não têm que cumprir a aliança de Moisés. Fala claramente, gente, não sou eu que estou falando. É o livro de Atos, capítulo 15, 28 a 31, são os apóstolos, né? Não sou eu. Então eles falaram que pareceu muito bem ao Espírito Santo, muito claro ao Espírito Santo, que não trouxesse um peso maior aos gentios do que fosse necessário. Impor uma lei dessas para que os gentios cumprissem seria uma carga desnecessária, não havia necessidade disso. O que era necessário que os gentios cumprissem para ter Cristo com eles? É muito claro, que diz apenas que eles se abstivessem, né, de comer coisas sacrificadas a ídolos, de beber sangue, e comer animais sufocados e de ter relações sexuais ilícitas, né? Apenas isso. Não cumprir a lei. Então, assim, por exemplo, a lei de Moisés inteira, gente, incluindo o sábado, tá? Incluindo o sábado, incluindo comer carne de porco, tudo isso, viu? Tudo isso foi dado para os judeus, tudo isso foi dado para os israelitas, não para os gentios. Nós somos gentios. Quem não é descendente de Israel é gentio. Então, toda essa lei foi dada para Israel, não foi dada para a gente. E aqui eles estão decidindo sobre isso, sobre os gentios que somos nós.
E está dizendo aqui claramente que não é para os gentios cumprirem a lei. Não tem necessidade. A única coisa que é importante é isso. Eles não praticarem relações sexuais ilícitas, não beber sangue, não fazer nada disso que está escrito aqui nesse capítulo. Só isso. Eu não vou ler agora, é um pouquinho grandinho, sabe? Mas é interessante, quem puder ler, Romanos 14 inteiro fala sobre isso também, é muito legal. Fala sobre isso também, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 23 também fala sobre isso, tá bom? Que não tem... o que acontece? Aqui a gente está estudando sobre a aliança da lei. Há uma grande confusão hoje. Porque assim, às vezes as pessoas estudam a Bíblia separada. Parece que são duas Bíblias diferentes. Parece que é uma Bíblia do Antigo Testamento e uma Bíblia do Novo Testamento. Parece que é um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Parece que o Deus do Antigo Testamento queria dar um recado e o Deus do Novo Testamento queria dar outro recado. Então, quando a gente for estudar a Bíblia, a gente tem que entender que é o mesmo Deus. É o mesmo recado. Deus não vai dar dois recados diferentes, gente. É o mesmo recado. Então, porém, o Antigo Testamento é a sombra de algo que Deus revela no Novo Testamento. De uma mensagem que é revelada somente no Novo Testamento, né? O que acontece? A aliança da lei, né? Veio para que nos apoiasse, né? Apoiasse as pessoas até a vinda de Cristo. Mas Cristo é o fim da lei. A gente já estudou sobre isso, já falou sobre isso. O que acontece? Em Cristo se cumpriu a lei. Cristo morreu na cruz, tendo cumprido a lei. Cristo não deixou de cumprir nenhum ponto da lei. Se você deixasse de cumprir qualquer ponto da lei, você era amaldiçoado pela lei. Por isso que fala que a lei, na verdade, veio para abundar o pecado. Por quê? Porque o povo, né, não conseguia cumprir a lei. Então, um ponto que você errasse da lei era a maldição que caía sobre você e o pecado ia aumentando. E aumentando cada vez mais o pecado. E Cristo veio e cumpriu a lei inteira. Cristo não errou nenhum ponto da lei. E ele, no caso, morreu, né? E quando ele morreu, ele não tinha pecados. Mas ao ir ao madeiro, né, ao ir à cruz ali, né, ele se tornou amaldiçoado, né? Porque a palavra de Deus diz, amaldiçoado é aquele, né, que é pendurado no madeiro. Então ele se tornou amaldiçoado naquele momento que ele foi pendurado no madeiro. Então ali ele morreu. Cristo morreu ali, ok. Mas Cristo venceu a morte e ressuscitou. Quando Cristo venceu a morte e ressuscitou, ele criou um testamento e permitiu que todo aquele que cresce nele, no que ele fez, que cresce, que fosse alcançado pelo que ele fez, poderia morrer com ele naquela cruz, para essa lei e para esse mundo. Então a pessoa morreria com ele naquela cruz, para essa lei, para esse mundo, e venceria a morte com ele, e ressuscitaria nele, em um estado superior, porque Cristo não está aqui, Cristo está com o Pai, então nós estamos juntos, no estado superior, entende? A desse mundo. Então, já não está mais sob o domínio deste mundo, essa pessoa que renasceu em Cristo, né? Porque ele deu um novo testamento. A gente já leu isso também. Eu até baixei hoje uma aula no canal, né, que fala bastante sobre isso. A aula é o sábado na Aliança da Lei e na Aliança da Graça. Fala bastante sobre isso, é bem legal. E aquele que morreu com Cristo ressuscitou com ele, mas não é para esse mundo. O que acontece? Esse mundo, né, jaz do maligno. Então, esse mundo está sob o domínio de Satanás. Esse mundo. Porém, aquele que morreu com Cristo morreu para esse mundo. Então, Satanás não tem mais domínio sobre aquele que morreu com Cristo, porque aquele que morreu com Cristo já não está mais nesse mundo. Está no nível superior a este mundo. Por isso que essa pessoa, mediante o nome de Cristo, o poder de Cristo, tem poder de expulsar demônios. Ela tem poder ali, domínio sobre os demônios, né? Por isso, porque os demônios e Satanás são os dominadores desse mundo. Mas como você está num estado superior a este mundo, você tem domínio sobre eles, entende? Então é essa a questão. Aí, nisso, aquele que morre em Cristo, cumpriu a lei com Cristo, morreu ali em Cristo, cumpriu a lei com Cristo. Essa lei, a lei de Moisés, foi feita para este mundo. Então, quem está na regência desse mundo está debaixo dessa lei. Porque é aquilo que Cristo disse, eu não vim para revogar a lei. Essa lei é irrevogável, gente. Por isso que Cristo fala,
até que passem os céus e a terra, até que esse mundo seja destruído, a lei vai permanecer. Por quê? Porque é o caráter de Deus. Deus falou a palavra não volta atrás. Ele já deu a lei sobre este mundo. Mas qual que é o grande estratagema de Deus? Qual que foi a estratégia de Deus para nos livrar da maldição da lei? É nos tornar mortos para esta lei e nos ressuscitar em estado superior a este mundo, onde essa lei não nos atinge mais. Então nós não somos alcançados por maldição nenhuma dessa lei. Então, hoje, essa lei já não tem domínio sobre nós, essa lei de Moisés, não tem, porque nós estamos no estado superior, né? Hoje, a nossa lei habita dentro de nós, nós já estudamos isso também. Hoje, nós temos a lei escrita dentro de nós, nós somos a tábua. Sabe aquelas duas tábuas que Moisés desceu do Monte Sinai? Hoje a palavra de Deus diz que nós somos a tábua escrita de Deus. Por quê? O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo hoje é o nosso guia, né? Então, o papel que essa lei fazia a esse povo, de conduzir esse povo ao que é certo e o que é errado, mostrar o que é e o que não é, hoje o Espírito Santo faz dentro de nós e mostra o que é certo e o que não é. Para onde ir, para onde não ir, né? Então, o Espírito Santo hoje nos mostra isso, né? Então, por isso que nós fomos libertos. Na palavra de Deus também diz isso, eu já disse isso em uma aula também, se eu não me engano foi na aula até que eu baixei hoje, foi Êxodo 20 continuação, essa mesma aula que eu acabei de falar. Também diz o seguinte, né, fala sobre esse estratagema aí que aconteceu. Por quê, né? Eu usei muito o exemplo de casamento. Teve um aluno que ficou até com raiva de mim, ficou brigando onde que na Bíblia está dizendo que Deus se casou, né, com o povo. Gente, não é isso, eu tô querendo dar um exemplo assim. Na palavra de Deus diz, né, que Deus fez uma aliança com o seu povo, e foi uma aliança de sangue. O que é um casamento? Casamento é uma aliança de sangue, gente. A gente já falou sobre isso em uma aula, né? Eu disse até que o ímen da mulher, né? Quando a mulher tem a primeira relação sexual, sai sangue. E não há uma explicação científica para aquele sangue sair, para aquele ímen estar ali. Não tem. A única explicação que tem é essa mesmo. É que é uma aliança ali de sangue entre o homem e a mulher. E por isso eles se tornam um só. E é nesse mesmo sentido a aliança de Deus com o seu povo. Se tornar um só. Então Deus é santo, seu povo tem que ser santo e se tornar um só. Porém, essa aliança foi feita como? Pela lei. E essa aliança não deu certo. A gente vai ver que essa aliança não vai dar certo. Então vem Jesus Cristo numa aliança muito superior. Porque essa aliança aqui não era superior a de Cristo nem a pau. Porque essa aliança trazia uma santificação de fora para dentro, né? E não trazia consciência do pecado. Então vem Cristo numa aliança muito superior à aliança da lei, né? Transforma, né, nos dá a possibilidade de uma aliança da graça, onde nós não precisamos fazer nada. Na aliança da lei, para você ter a aliança, para você cumprir a aliança, você tinha que fazer. Essa era a questão, você tinha que cumprir a lei, senão você não tinha aliança. Ou você cumpria a lei, ou você não tinha aliança. Então você tinha que cumprir a lei para ter aliança. Então você tinha que ter obras, você tinha que cumprir a lei, senão você não tinha aliança com Deus. Hoje, em Cristo, é a aliança da graça, o que significa você não precisa fazer nada. Você basta ter fé. Cristo já fez por você, né? É claro que a palavra de Deus diz, né? Tiago fala que a fé sem obras é morta, mas não é obras da lei, é obras da fé, é diferente, né? Mas você não precisa de obras para você ser salvo, né? E outra, essa lei, ainda que você cumprisse essa lei, você não era salvo, somente Cristo salva, né? Essa lei fazia com que você continuasse vivo, você tinha que cumprir a lei para continuar vivo, né? Para que Deus tivesse misericórdia e você não morresse, era esse o sentido, né? Mas Cristo não, Cristo veio, se entregou na cruz, ressuscitou e deixou um testamento. Aquele que crer em mim, que crer no que eu fiz, vai renascer de mim. Eu vou pegar ele para mim, vai renascer de mim, vai morrer para esse mundo, ou seja, vai morrer para a aliança desse mundo que foi feita, a aliança da lei com Deus desse mundo que foi feita, que só traz maldição, vai morrer para essa aliança e vai renascer em mim para uma nova aliança, na qual eu vou ser o esposo. E essa pessoa vai ser a minha esposa, né? Que é a igreja, né? Então a igreja é a esposa de Cristo e Cristo é o esposo da igreja. É nesse sentido, entende? O primeiro casamento não deu certo. Eu falo casamento, gente. Não tá isso na Bíblia que Deus se casou, né? O homem ficou até com raiva de mim, mas não tá escrito isso. Mas, gente, é uma forma didática de ensinar. Fala aliança, mas é nesse sentido. Deus fez uma aliança com o povo a primeira vez. Era uma aliança na lei. O povo tinha que fazer as coisas.
O povo tinha que cumprir. E o povo não conseguia. Ninguém conseguia cumprir a lei. Só Cristo veio e conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguia. Então, o que Cristo veio e fez por nós? Cristo cumpriu a lei e deixou um testamento que a gente não precisa mais cumprir a lei para ser salvo. Basta crer nele. Não há nada que a gente faça que nos salve. Apenas crer. Foi isso que Cristo nos fez. Então, é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente confunde, né? Como a gente está estudando a lei, às vezes a gente acha que tem que cumprir a lei. Não, gente. E outra, se você quer cumprir a lei, não tem problema. Quem quer cumprir a lei pode cumprir a lei. Mas é a lei inteira, gente. Eles não cumpriam só os 10 mandamentos, não, viu? Eles cumpriam a lei inteira. A lei inteira era na época de menstruação, na emissão de sêmen, era muita coisa, gente. Até corte de cabelo tinha aqui. Requisitos, né? Então, tem que cumprir a lei toda. Mas a palavra de Deus diz para ter cuidado, né? A gente já falou sobre isso também. Se você quer viver pela lei, tome cuidado, né? Porque você precisa entender que você não é salvo pela lei. Mas se você começa a achar que a lei é muito importante para você cumprir e que você vai ser salvo pela lei, cuidado, porque você vai ser julgado pela lei. Porque você escolheu seguir a lei. Você rejeitou o que Cristo fez para você ser salvo de graça, sem você fazer nada. Você decidiu que você quer ser salvo fazendo coisas. Então você, né, aqui, por exemplo, a aliança da lei era uma aliança mediante ações. Você tinha que fazer algo para ter essa aliança. Na aliança da graça, não, você não precisa fazer nada. E você é salvo sem fazer nada. Na aliança da graça é assim. Tá bom? Então, deixa eu continuar aqui. Falando sobre essa relação, né? A gente estudou do capítulo 11 até o capítulo 15 sobre essas situações que separavam o homem de Deus, né? A comunhão, a santidade ali era quebrada. Essa santidade frágil era quebrada. Então, o homem tinha essa separação temporária, não era um pecado, era uma separação temporária. Pra gente ter noção, se equiparava, né? Comer animal impuro se equiparava a uma mulher ter filho, gente. Não é pecado. Não é essa a questão. É a mesma equiparação, entende? Então, uma mulher ter filhos também era trazido à tona, né, a natureza pecaminosa da condição humana daquela época. Por quê? Porque sangue de bode não mudava a natureza humana. Mas sangue de Cristo muda. Então, o sangue de Cristo muda a nossa natureza. Mas o sangue de bode não mudava, né? Então, essa era a questão aqui. Então, o capítulo 11 até o capítulo 15, gente, está dentro do mesmo bolo. Então, hoje, quem entende que não pode comer carne de porco, também entende que após o parto precisa um processo de purificação. É o mesmo nível. Entende também que após a menstruação também precisa de um processo de purificação. Entende que após a emissão de sêmen, né, também precisa de purificação, tá? Tá no mesmo bolo. Não adianta você considerar um capítulo e rejeitar os outros, entende? Foi o que eu falei. A lei, a aliança da lei não era uma aliança dos 10 mandamentos. Era uma aliança de uma lei extensa, gente. Era uma aliança de mais de 600 estatutos. Aí a pessoa quer chegar e quer cumprir só os 10 mandamentos e um capítulo à parte. Não, se você quer cumprir a aliança da lei, é ela inteira, gente. São 600 estatutos que você tem que cumprir, viu? Não é só os 10 mandamentos e um capítulo à parte, não. Então, a gente lembra, né, que a gente viu isso também. A gente viu com relação às impurezas ali, né? O dia do perdão, a gente viu sobre o dia da expiação, né? Uma vez por ano ali, né? Tinha o dia da expiação, que o sacerdote ia lá. O povo tinha que se humilhar desde um dia antes, né? A gente lembra disso. E Deus falava, aquele que não se humilhar vai morrer. Porque a pessoa tem que se humilhar, porque ela tá me pedindo um favor. Ela não merece ser perdoada, mas ela tem que se humilhar. Não vem aqui e achar que tá tudo bem, né? Que você merece ser perdoado porque você fez tal coisa. Não. Não há nada que você faça, né, que te dê santidade. Então, se eu te perdoo, é porque eu sou misericordioso. É essa a questão de Deus. Então, a gente lembra que estudou o dia da expiação. Desde um dia antes, né, o povo já tinha que se humilhar ali, né? E no dia ali tinha que continuar em humilhação plena ali, né? E o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, né, para fazer a expiação ali pelo povo. Mas a gente lembra que era de ano em ano, né? Por quê? Porque o sangue de animal era muito frágil. Então, o sangue de animal cobria o pecado da pessoa por um ano. O ano que vem já não estava mais cobrindo mais, precisava oferecer outro animal para o sangue cobrir de novo. O outro ano, outro animal. Todo ano, mas o sangue de Cristo não, foi o suficiente. A gente não precisa de um Cristo todo ano, né? Bastou um sacrifício só, foi o suficiente, né? Então, amém.
Então a gente viu sobre isso. No capítulo 17 começa o problema. Porque até o capítulo 16, né, do capítulo 11 até o capítulo 15, não era pecado. Não era pecado, eram condições que traziam à tona, né, o surgimento do pecado original. Você descansava ali um pouquinho, passava um processo de purificação e tudo bem, voltava para Deus, né? Porém, do capítulo 17 em diante, não. Do capítulo 17 em diante o negócio fica feio, porque Deus fala que é pecado. Então Deus não se agrada. Então a gente lembra que estudou sobre isso, né? No capítulo 17 em diante, Deus começa a falar, olha, para mim, eu abomino, né, tais relações sexuais. A gente falou sobre cada uma, né? Deus fala claramente que abomina essas relações sexuais. Deus fala sobre comer e beber sangue. Eu vou até falar sobre uma das relações sexuais, que teve uma pessoa que me fez uma pergunta. Na Bíblia fala sobre relação sexual de homem com homem, né? E um aluno me perguntou, mas e mulher com mulher? A Bíblia não fala, né, de relação sexual de mulher com mulher. Eu posso pensar da seguinte forma. Era muito difícil a Bíblia falar sobre mulher. Era muito difícil mesmo, gente. A gente observa aqui que tinha pouca relevância social a mulher, né? Então não era muito falado. E uma coisa que a gente percebe aqui é que a lei surge para aquilo que parece que é um problema. Parece que aquele povo fazia aquilo e não entendia que aquilo era errado, né? Então a pessoa fazia aquela ação e sem entender que era errado, surge a necessidade de colocar uma lei para dizer para aquela pessoa que é errado. É assim hoje, por exemplo, né? A gente vê, por exemplo, se a gente for voltar a 100 anos atrás, a gente vai ver que há 100 anos atrás não existiam leis que existem hoje, né? Por quê? Porque o pessoal se reinventa, né? O pessoal se reinventa e cria crime novo, cria coisa nova, né? Então, o que que acontece? Criou um crime novo ali, então surgiu a necessidade de criar uma lei para dizer que aquilo é crime, né? Porque não existia. Então, normalmente as leis são criadas depois que o crime acontece, né? Então, é isso que acontece aqui. Essas leis que foram criadas aqui, a gente observou quando a gente estudou que Deus fala sobre escravidão, né? Sobre vender mulher, sobre não sei o que, né? Não é que Deus se agrade disso, não é que Deus orientava a fazer isso, não é que Deus queria isso. Mas eram práticas constantes, eram práticas que já eram feitas. É o que eu estou explicando. Então, eram coisas que já aconteciam. Então, como já acontecia, Deus fala, tá bom, então eu vou falar qual é o jeito certo de se fazer. É isso que acontece, tá? Então, aqui a gente para e pensa, Deus fala de homem com homem. Por quê? Porque deveria acontecer. A gente lembra que viu isso lá em Ló, né? Quando foi lá para Sodoma ser destruída, né? Os anjos foram lá na casa de Ló. A cidade se reuniu inteira lá na casa de Ló para tentar abusar desses anjos, né? Então a gente vê que era uma coisa que já era feita, homem com homem já tinha. Então, parece que havia uma dúvida se isso era errado, né? Então, parece que Deus manda a lei para avisar a pessoa, não, é errado. Parece que a pessoa acha que aquilo é certo, Deus vem e fala, não, é errado. Eu estou escrevendo a lei para dizer que é errado, né? Então, qual a impressão que me dá? Ou que me dá a impressão que o povo já tinha essa consciência, né? Vendo mulher com mulher, o povo já entendia, já via essa consciência e já falava, ah, não é certo, né? Ah, é errado. Então parece que o povo já tinha essa consciência. Então por isso que não surge a necessidade da lei. Porque não teria lógica Deus falar que homem com homem é errado e mulher com mulher não é errado. Não, é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Mas por que que Deus não deve ter falado? Porque talvez, para aquela época, ver mulher com mulher, eles já tivessem a consciência que era errado. Então, ainda mais assim, pela fragilidade daquela época, né? A mulher naquela época não tinha voz, não tinha nada. Então, imagina, o homem governava sobre a mulher, né? Então, eu acredito que eles viam ali, né? Mulher com mulher, então eles já entendiam, não, é errado. Então, como eles já tinham a consciência correta de que aquilo era errado, Deus não precisou falar que aquilo era errado, porque a consciência já estava certa. Então a lei surge, né, quando o negócio está sendo feito errado e a pessoa não está tendo consciência que aquilo é errado. Então por isso eu acredito que não tem escrito aqui mulher com mulher, né, porque já devia ser uma consciência de que era errado. Então Deus só fala com relação ao que parece ainda que não tinha uma consciência que aquilo era errado ali, né. Então Deus fala sobre as relações sexuais ilícitas que a gente viu também, parente, né, animal, essas coisas não podia, né. Então a gente viu sobre isso.
A gente viu aqui também sobre outras leis, né? São várias leis, né? De não guardar ódio no coração. A gente vê que tudo se resume realmente ao Novo Testamento, ao que Cristo vem e nos fala, né? Porque aqui é o fundamento de tudo que você vê aqui é isso, né? É amar seu vizinho, amar seu próximo, né? Você não roubar dele, né? Vender de uma forma justa, comprar de uma forma justa, né? Não abusar de ninguém, então é isso que acontece. Então a gente viu também sobre o castigo, né, para vários pecados no capítulo 20. As leis para os sacerdotes no capítulo 21 a gente já viu, né? Que as ofertas são santas também no capítulo 22. A lei a respeito dos animais oferecidos como sacrifício a gente já viu também, né? Você vai oferecer animal em sacrifício, você não vai oferecer qualquer animal, né? O que não serve para você também não serve para Deus, né? Aquele mesmo sentido hoje, você vai doar roupa, não vai doar roupa que não serve para você. Vou doar essa roupa porque tá rasgada, eu não tenho coragem de usar, mas você vai doar, né? Então você não doa, não serve para você, não serve para o outro. E é o mesmo sentido de Deus, né? Não serve para você, mas você vai dar para Deus, né? Teve até, ele até saiu. Não, tá aí aqui, tem um aluno até que deu um exemplo. Que estavam oferecendo, né, na igreja de oferta, dízimo, as notas rasgadas, né, moeda rasgada, né, porque não servia para a pessoa. Eu não consigo movimentar, não consigo dar em lugar nenhum, ninguém aceita essa moeda, eu vou dar para Deus, né. Então, se não serve para você, não serve para Deus, toma cuidado, né. Então, a gente viu também sobre as festas religiosas, né. A Bíblia diz isso, né? A gente estudou no capítulo 23, quem puder dar uma olhada se tiver alguma dúvida legal, tá? Eu tô dando uma pincelada com mais atenção nas dúvidas que me enviaram, tá? Me enviaram poucas dúvidas, gente, só 2 dúvidas me enviaram, então por isso que eu não tô pincelando tanto nos outros, tá? Nas dúvidas eu tô demorando um pouco mais de tempo, né, pra responder, já que eram dúvidas enviadas. Como o restante não é dúvida, eu só tô pincelando mesmo, tá bom? Então... aqui, eu já até subi que eu vou falar mais uma coisa aqui depois também que eu deixei anotada. Aqui. Aí, então a gente viu que as festas eram 7 festas religiosas, né? E no Novo Testamento a gente vê isso, né? Que no Novo Testamento diz que toda festa era sombra do que viria. Então a festa também era uma indicação que viria. A gente estudou cada festa, viu o que cada festa significava, né? A gente viu que 4 festas já foram cumpridas, né? Uma está sendo cumprida e ainda faltam, né, 2 para serem cumpridas. Aí a gente vai cumprir ainda, amém, né? No dia da volta de Cristo, né? E o outro seria no reino milenar, né? Amém, amém. Espero encontrar vocês lá, amém. Em nome de Jesus, que a gente se encontre lá. Aí, então, a gente estudou sobre as 7 festas, eu não vou também falar muito, tá bom, gente? Foi o que eu falei, como não me enviaram dúvida, eu acho que a aula ficou bem explicada, né? Então, foi o capítulo 23, a gente falou bastante sobre isso. No capítulo 24, a gente falou também sobre o candelabro, né, o consagrado, né, como que tinha que acender ele, era sempre à tarde, né, e ele tinha que permanecer a noite inteira até amanhã aceso, né. A gente falou também sobre algo legal, né, o 7º ano, a gente falou sobre o ano do jubileu, né, também. Como ninguém me mandou nenhuma dúvida, eu entendo que vocês entenderam legalzinho na aula. Foi a aula 25, viu, foi sobre o 7º ano, né, a gente lembra que a gente viu que a pessoa podia se vender para o irmão ali, tá passando por necessidade, a pessoa se vendia, né, como um servo ali, por 7 anos, né, 6 anos servia a pessoa, no 7º ano saía livre, né, de graça, recebia alforria de graça ali. Porque Deus fala, né? Eu não libertei vocês para serem escravos, eu libertei vocês para serem livres. Então vocês podem servir ao irmão para se ajudarem, né? Para vocês não passarem uma necessidade. Um vai ajudando o outro ali e pronto. E a gente viu também sobre o ano do jubileu, né? Que era 7 vezes 7, 7 semanas de anos, né? Então a gente viu que eram 49 anos, no outro ano era o ano do jubileu, no dia da expiação, né? Que já nos apontaria a Cristo realmente, né? O ano do jubileu era aquele ano que a gente lembra que tudo aquilo, né? Tudo aquilo que era sua posse, você vendeu, voltava para você. Todo mundo que era escravo ficava livre. Toda dívida era perdoada, não importava o valor, era perdoada, né? Então isso nos aponta claramente, né? A Cristo, né? O grande dia, né? Então a gente viu sobre isso, né? A gente viu também sobre o descanso da terra, né? De 7 em 7 anos a terra devia descansar ali, né? A gente viu também sobre as bênçãos da obediência ali, as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência, né? As maldições da desobediência. É isso, a gente falou desde o início, né? Deus sempre quis obediência. Deus não quer sacrifício, né? Deus quer obediência. Se for obediente a Ele, não há necessidade de oferecer sacrifício, porque bastou-se a obediência, né? Então, Deus quer obediência. E tudo se refere a isso, a ser obediente, né? Então, a gente finalizou, né? Ontem foi a última aula que a gente falou sobre votos, né?
Ontem a gente falou sobre votos, eu até falei sobre o voto de Jefté, né, o voto de Ana, e ontem a gente falou sobre a importância do voto, né? Deus não está mandando a gente fazer voto nenhum, a gente quer fazer voto, então que a gente tenha cuidado, porque vai ser requerido, né? Então a gente finalizou então o livro de Levítico, é um livro que fala sobre santificação. Há essa dificuldade, né? Um livro às vezes parece até chato, né? As pessoas pulam esse livro porque é muita lei, mas não é um livro que deva ser pulado, porque é um livro que nos mostra do que a gente foi liberto, gente. Se Cristo não tivesse feito o que Cristo fez por nós, imagina a dificuldade de cumprir tudo isso, gente. Cumprir tudo isso na lei, sabe? Quem era pobre? E aí? Ia oferecer que animal se era pobre, né? Então, quem tinha um estado assim que não tinha nenhuma pombinha para oferecer, né? O que ia fazer? Então era complicado. Então a gente foi liberto de tudo isso, de graça, né? Antigamente a santificação era por meio dessas ações. A pessoa tinha que ficar fazendo esse monte de ação para não perder a comunhão com Deus e para tentar uma santificação superficial, de fora para dentro. Hoje não, né? Hoje a gente tem de graça, né? Essa comunhão com Deus, né? E é através da santificação pelo Espírito Santo que a gente tem a renovação de mente, né? Então hoje a gente consegue isso, graças a Deus.